Os irmãos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Nós vamos ler então ali a partir do versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. João, capítulo 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Até aqui, amém? Uma palavra bastante conhecida entre os irmãos, na qual a gente já sabe que os judeus e os samaritanos não se davam bem, né? A gente sabe que tinha aí essa briga aí entre essa desavença, digamos assim, entre os judeus e samaritanos. E a palavra de Deus nos diz então que Jesus vai até a Galileia. E geralmente os judeus, justamente por não se darem bem com os samaritanos, eles costumavam fazer uma volta um pouquinho maior, um percurso maior, só para não passar por Samaria. E a palavra de Deus nos mostra aqui, a partir do versículo 5, que Jesus ele faz exatamente o contrário, diferente daquilo que os outros judeus faziam. A palavra de Deus nos diz que Jesus ali, ele para um pouco ali para descansar, próximo ao poço, está com sede. E ao parar ali, vem uma mulher samaritana. Mas a gente sabe que quando Jesus para ali, para descansar e para beber um pouco d'água, o intuito de Jesus era bem maior do que esse. O intuito de Jesus era bem diferente do que esse que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. E ao lermos parece uma coisa simples. Você está cansado, você está com sede, vou parar um pouco, vou beber água, vou descansar. Mas sendo Jesus, sendo Deus, a gente sabe que o intuito dele era diferente. Ele sabia que encontraria exatamente uma pessoa naquele caminho, a qual a gente percebe que não queria ser encontrada. E como que a gente sabe que esta mulher não queria ser encontrada? A palavra de Deus nos diz que era ali próxima à hora sexta, meio-dia. Próximo ao meio-dia. E a gente sabe, antigamente os costumes, a mulher ela costumava buscar água logo ao amanhecer, para fazer o almoço, os seus afazeres, ou entardecer, que nem a gente viu lá em Gênesis que fala, né? Quando Rebeca vai ali buscar água. Mas a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que esta mulher, ela faz um trajeto até aquele poço, buscar uma água que ela pretendia beber, saciar a sua sede em um horário que ela não queria ser vista por ninguém. Nem por outras mulheres e nem por mais ninguém. Porque nós já sabemos que essa mulher não queria ser vista. E ela encontra ali naquele lugar justamente Jesus, que com certeza para sua surpresa, além de ser homem judeu, ainda chega conversando com ela. E não só uma conversa simples, mas pedindo algo a ela. E esta petição de Jesus para esta mulher foi: dá-me de beber um pouco desta água que você vai pegar. A palavra de Deus, meus amados, nos diz que quando Jesus faz esse pedido para ela, ela então olha para Jesus e o espanto dela foi: como você, sendo judeu, vem pedir água para mim que sou samaritana? É engraçado que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não percebe a surpresa dela em pedir a água.
é um homem que está cansado, está com sede. Não, a surpresa dela foi exatamente aquilo que acontecia entre os judeus e samaritanos. Uma mulher desprezada, uma mulher de lado, uma mulher deixada de lado, exatamente por ser samaritana e por ser mulher mais ainda, ela deixada de lado, e agora este homem vem pedir para mim água. Ele, sendo judeu, vem falar comigo, samaritana, me pedindo ainda alguma coisa, água. E a Bíblia nos diz que então, ao olhar para Jesus, quando ela fala exatamente isso, o Senhor então, querendo evangelizá-la, salvar aquela mulher, Ele então faz uma outra pergunta para aquela mulher. Se tu soubesse quem é que está te pedindo água e que água é esta, não seria eu que te pediria, você pediria água a ele. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ao lermos aqui, a gente percebe que é uma questão intrigante. É uma conversa que nos intriga. Muitas das vezes, meus amados irmãos, passamos por certas coisas da qual não entendemos. E muitas das vezes nos colocamos na posição de somente querer receber e receber do Senhor Jesus. Frequentemente nós queremos receber, porque faz parte de nós pedir. E a gente viu aqui pouco tempo que a palavra dar também é bom. Dá, porque a palavra de Deus, ela nos diz que é melhor emprestarmos do que pedirmos emprestado. E quando nós damos, meus amados irmãos, também estamos sendo gratos. Quando a gente vê que Jesus está pedindo para aquela mulher, obviamente a gente sabia que era algo que aquela mulher não podia dar, porque era espiritual aquela água, mas ela podia dar algo que estava em seu coração, que estava em sua vida, que era o que Jesus queria. Jesus queria salvar aquela mulher, ele queria transformar aquela mulher. Mas então Daniela, ela não tinha nada para dar para Jesus. Sim, ela tinha uma alma sedenta de Deus para dar para Jesus. Ela tinha uma opressão em sua vida, ela tinha uma tristeza em sua vida, ela tinha uma amargura. Mas como que a gente consegue perceber que aquela mulher era uma mulher triste, amargurada, uma mulher opressiva? Porque era uma mulher que se escondia da sociedade, uma mulher que colocou o seu pecado nas costas e começou a pesar demais, meus amados irmãos, aquele pecado, a ponto de quando ela olhar para si mesma, ela fala assim: é melhor eu ir escondida de outras mulheres, escondida da sociedade, escondida dos judeus, escondida de qualquer pessoa que possa chegar até mim e me julgar. E o que Jesus estava pedindo para aquela mulher é exatamente isso: dá-me de beber, dá-me a sua vida, dá-me as suas tristezas, dá-me tudo aquilo que você está cansado, que está sobrecarregado, tudo aquilo que tem te oprimido, que eu vou te aliviar. E de que forma é essa que eu vou te aliviar? Eu vou te aliviar te dando água, a água da qual você não vai ter mais sede, a água da qual, se você tomar uma vez só, você não vai ter mais sede. A palavra de Deus nos diz que quando ele fala para aquela mulher: mulher, se você tomar esta água, você vai voltar a este poço. Quantas vezes será, meus amados irmãos, que aquela mulher foi àquele poço? Quantas vezes não era de costume aquela mulher ir àquele poço buscar água e saciar a sua sede? E Jesus agora olha para ela e fala assim: mulher, se eu te der da água que você quer, se você soubesse com quem você está falando, você que me pediria água. Meus amados irmãos, quantas das vezes ainda não sabemos com quem estamos lidando e para quem estamos pedindo? Muitas das vezes em minhas orações, quando eu oro a Deus e peço a Deus, eu percebo que eu não tenho ainda às vezes o entendimento de com quem que eu estou falando. Para quem que eu estou pedindo para saciar a minha sede? Para quem que eu estou pedindo para me libertar? Para quem que eu estou pedindo para salvar a minha família? Para quem que eu estou pedindo para entrar com providência em meu lar? Está pedindo para aquele que tem o poço da água, aquele que é a água, aquele que é a fonte que jorra sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquela mulher então desperta nela um certo interesse, porque ela percebe que Jesus está ali falando com ela, e logo no começo a gente vê que ela não entende quando ela fala com Jesus. Logo no começo ali a gente vê que ela fica ali sem saber do que Jesus está falando. Jesus está falando de algo espiritual e ela ainda está com o seu pensamento nas coisas carnais. Ela ainda está com os seus pensamentos nas suas coisas mundanas. Em sua mente, meus amados irmãos, que vai muito menos do que nós imaginamos da mente de Cristo. Muito menos do que imaginamos que o Senhor Jesus pensa para com as nossas vidas. Aquela mulher, ela não entende quando Jesus fala com ela.
Até o momento de despertar a curiosidade nela e falar assim: Senhor, então dá-me dessa água. Dá-me então dessa água que você está falando, que se eu tomar um pouquinho só, eu não vou voltar a ter sede. Meus amados irmãos, desperta naquela mulher a vontade de tomar aquela água que nós tomamos quando aceitamos Jesus, que nós tomamos quando nós sentimos a presença de Deus, quando sentimos a graça de Deus. Esta água que jorra sobre a igreja, esta água que jorra sobre o salvo, sobre os santos, sobre os separados. Aquela mulher, meus amados irmãos, despertou em sua vida a vontade de tomar esta água da qual nós bebemos. É sentir, meus amados irmãos, este poder de Deus, que quando ainda ontem a gente estava assistindo um culto, eu e o Alan, o culto de domingo, eu confesso para os irmãos que eu me emocionei e chorei ouvindo a palavra novamente, a palavra que nós escutamos no domingo. Ontem nós olhamos a palavra, olhamos o culto, assistimos e nós sentimos a graça de Deus ali. Não tem como não sentir a graça de Deus. Não tem quando o crente sentir a graça de Deus, quando ele toma da verdadeira água. Não tem como a gente não querer mais desta água que jorra todo o tempo em nossas vidas, quando nós sentimos a graça de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando aquela mulher pede um pouco daquela água, então me dá desta água, o Senhor Jesus então chega aonde Ele queria com aquela mulher. Muito sabiamente, meus amados irmãos. E nesta palavra a gente vê quão bom é lermos a Bíblia e ver quão que Deus nos ensina a evangelizarmos, a falarmos com as pessoas, a tocarmos nos assuntos que muitas das vezes nós queremos evangelizar e não sabemos como que começa. Às vezes a gente já vai evangelizar e a gente não sabe como dialogar com a pessoa. E Jesus começou aqui, aparentemente simples, né? Dá um pouco de água. Está aí perto do poço, estou com sede. Dá um pouco de água. Aparentemente simples. Mas quando nós vamos fazer algo e nos disponhamos a fazer algo na presença de Deus, a gente ora e o Espírito Santo de Deus, Ele revela. O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a palavra, Ele nos revela. A palavra de Deus nos diz que quando ela pede, Ele fala assim para ela: então agora, vá buscar o teu marido. Vai lá buscar o teu marido. E então ela fala aquilo que nós sabemos: Senhor, eu não tenho marido. Vamos lá ler no versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí então, meus amados irmãos, a gente entende que a mulher começa a entender quem estava falando com ela. Não era um simples judeu, não era apenas mais um judeu, não era apenas mais um homem que se aproximou de sua vida, não era uma pessoa qualquer, não era qualquer viajante que estava passando por ali, estava cansado e estava com sede. Ela olha e fala: vejo que o Senhor é um profeta. Vejo que é um profeta que fala comigo. E aí, meus amados irmãos, a mente espiritual da mulher começa a se abrir, a ponto dela perguntar e falar com Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui ela começa então a se preocupar. Ela olha então para Jesus, vê que se trata de um homem diferente e fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa. Nossos pais adoraram neste monte. Vocês falam que é em Jerusalém. Onde devemos adorar? Ela então começa ali a perguntar para Jesus: e agora? Eu entendi quem você é. Eu preciso do plano de salvação. E aonde que eu devo buscar? É neste monte, em Jerusalém? Aonde que eu devo buscar esta água viva? Onde que eu devo buscar esta salvação? Esse plano de Deus para a minha vida. Jesus, meus amados irmãos, sabia que tocou no coração daquela mulher. Ele percebeu que despertou a curiosidade para as coisas espirituais. O que o Senhor quer, meus amados irmãos, é despertar as nossas vidas para as coisas espirituais cada vez mais, a ponto de quando começarmos a falar com uma pessoa,
Também assisti a pregação com a Carol, com o culto que eu não vi. E ali na pregação ela fala assim, para a gente não deixar ser levado com as pessoas. Se tem alguma forma, algum assunto, se a gente está no meio das pessoas e tem algum assunto, a gente muda o assunto. A gente muda a estratégia, para que nós não venhamos ser levados com as pessoas. Porque o ser humano, ele tem muito de essa coisa de ser induzido pelos outros. É a forma de falar, é a forma de agir. Né? A gente percebe isso muitas das vezes quando a gente começa a falar muita gíria. Mas você fala, nossa, eu nem falava gíria, mas eu comecei a falar. Porque a gente tem essa coisa de ir pela cabeça dos outros, igual a mãe fala, né? Vai pela cabeça dos outros. A gente tem essas coisas. Às vezes a gente se veste de um jeito e às vezes vê a pessoa diferente, vestida diferente, a gente fica legal. Nossa, gostei, eu vou começar a me vestir igual a minha amiga assim também. Achei legal, acho que combina comigo. A falar, um corte de cabelo, tudo, meus amados irmãos. Mas às vezes a gente tem a dificuldade de olhar, às vezes, uma vida de um pastor, de uma pastora, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E fala assim, olha, eu percebi que aquele pastor jejua todo dia, eu vou imitar ele, vou jejuar todo dia agora. Olha, aquela irmã lá é do manto mesmo, vive orando, vou imitar ela também, quero orar igual aquela irmã. A gente tem essa dificuldade, porque as coisas espirituais, as coisas carnais acabam puxando mais do que as coisas espirituais. E a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. Quando Jesus chega, começa com um assunto com aquela mulher, ele vai indo, vê que aquela mulher ainda está ali, meio que nem a gente fala, viajando na maionese, ela ainda está ali totalmente perdida. Jesus continua com o foco dele espiritual, que era o plano de salvação na vida daquela mulher. Aí a mulher entende. E aí então desperta a curiosidade nela. Aí então ela percebe que ela não está falando com qualquer um, ela está falando com o homem de Deus. E meus amados irmãos, Jesus então dá a resposta para ela, que é a resposta que nós todos conhecemos. É uma resposta que nós sabemos de cor e salteado. É uma resposta que nós ouvimos a nossa vida toda no Evangelho do Senhor Jesus, na casa de Deus. Todo crente conhece. Ele no versículo 22, no versículo 21 mesmo, ele fala, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha, mulher, não se preocupa com isso não. Tá certo, os judeus focam em Jerusalém, eles estão orando lá em Jerusalém, é lá em Jerusalém. Mas deixa eu te falar uma coisa, vai chegar a hora. Não se preocupa não, que não vai ser nem esse monte Samaria onde vocês estão todos perdidos, sem saber quem adora, nem aonde adora, e nem em Jerusalém onde os judeus adoram. Vai chegar a hora, mulher, que eu vou te dizer que a preocupação é diferente. A preocupação agora não é mais só onde você adora, mas quem adora. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus então deixa, meus amados irmãos, para ela, no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês estão perdidas em Samaria. Vocês não estão nem sabendo o que vocês estão adorando. Nós sabemos o que adoramos. A salvação vem de nós judeus. Mas não se preocupe com isso. Mas, no versículo 23, a hora vem e agora é. Olha que tremendo, meus amados irmãos. Jesus fala para ela, a hora vem e agora é. Ou seja, a sua oportunidade de adorar é agora. Chegou a hora para a sua vida. A hora vem e ela chegou. E a hora é agora. Meus amados irmãos, a hora é agora. A hora é agora para sentirmos a graça de Deus. A hora é agora para dizermos não para o pecado. A hora é agora para dizermos não para a incredulidade. A hora é agora para dizermos não para Satanás, para que o inimigo venha destruir a nossa família. A hora do Senhor chegou em nossas vidas. Nós não temos visto a hora do Senhor chegando. Meus amados irmãos, eu confesso que hoje eu fiquei com meu coração muito angustiado, muito entristecido, oprimido, a ponto de no trabalho só chorar, perguntando, Senhor, tenha misericórdia, me faça crer no teu milagre, me faça crer na tua promessa, me faça crer na tua misericórdia. Meus amados irmãos, e ali no meu trabalho eu orando,
pelos irmãos, pelo pai da Luciana, orando pela minha mãe, eu senti, meus amados irmãos de Deus, a presença de Deus em minha vida. Eu estava desesperada, toda hora eu mandava mensagem para minha irmã, toda hora eu ligava, toda hora eu queria saber, toda hora eu queria falar. A minha irmã com espírito de mansidão, de paz, está tudo bem, mas não estava. Eu estava totalmente angustiada, totalmente oprimida, e o Senhor me levou para além. Gálatas, meus amados irmãos, o Senhor nos mostra, meus amados irmãos, que nós temos que passar por dificuldades, e nós passamos por muitas coisas daquela nós mesmos buscamos. Muitas das coisas nós passamos porque nós mesmos buscamos, porque não tomamos um remédio, porque não obedecemos a voz do pastor, porque não aprendemos com o nosso marido, porque não aprendemos com os nossos pais, porque a mãe disse não se mistura com eles e a gente se mistura, porque a mãe disse eu percebi que aquela menina não é a sua amiga e a gente continua dizendo que é. Então são coisas que nós mesmos buscamos para a nossa vida. O que tinha acontecido com aquela mulher? Foi culpa de quem? 5 maridos e agora tem 6. Se tivesse 5 maridos, o que tem agora também não é seu. É culpa de quem? Quantos casamentos ela não destruiu? Quantas famílias ali não tinham sido destruídas? E a culpa era de quem? De quem que era aquele fardo tão pesado que ela levava em suas costas? Aquele pecado tão grande, aquela culpa tão grande que ela levava em suas costas? Dela. Porque toda ação tem a sua consequência e nós sabemos disso. Toda ação tem a sua consequência, mas há plano de salvação para as nossas vidas. Há misericórdia de Deus para as nossas vidas. Ainda que nós tenhamos pecado, ainda que tenhamos abandonado, ainda que tenhamos virado as costas, ainda que não tenhamos ouvido os nossos pais, os pastores, as mães, o Senhor tem plano de salvação para as nossas vidas. Ele há de entrar com a misericórdia, mas para que Ele possa entrar com misericórdia, meus amados irmãos, eu primeiro preciso beber da água que Ele tem para me dar. Primeiro eu preciso entender de que água que é essa que o Senhor Jesus está falando. A palavra de Deus nos diz, no versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Meus amados irmãos, Deus está todo o tempo procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E o que é verdadeiros adoradores? Verdadeiros adoradores é aquele que mesmo a dificuldade, mesmo a tribulação, mesmo tudo dizendo não, ele está crendo, ele está adorando. É difícil? É difícil, mas é o verdadeiro adorador. Ele está adorando. Não importa o que aconteça, sabe lá em Abacuque? Adora o Senhor. Ainda que não tenha mais jeito, ainda que tudo dê errado, adora o Senhor. E o que o Senhor busca em nossas vidas é verdadeiros adoradores que venham para o culto, meus amados irmãos, com propósito, com vontade de adorar a Deus. O Senhor, Ele estava pedindo àquela mulher. É interessante que a gente vê que o Senhor, Ele estava pedindo. A forma que Ele teve de agir para com aquela mulher foi Ele pedindo. E o que Ele pede, meus amados irmãos, para as nossas vidas? Mas o Senhor não pede nada. Eu que venho para a igreja para pedir. Ele pede sim. Ele pede santificação. Ele pede que sejamos separados. Ele pede, sabe o que? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ele pede o que queres que será recebido. Ele pede que nós abrimos a nossa boca para o adorar. Ele pede que nós nos entregamos a Ele em espírito e em verdade. Ele pede que abrimos a porta dos nossos corações para que Ele possa fazer morada. Ele pede, meus amados irmãos. Às vezes a gente pensa que o Senhor não pede nada para nós, e Ele pede. Ele pede verdadeiros adoradores, porque é isso que importa, verdadeiros adoradores. No versículo 24 ele diz: Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Ele é espírito e importa que todos aqueles que adorem Ele, adorem também em espírito e em verdade. A mulher então, que ela já tinha entrado ali no elo espiritual, ela já estava ali na parte espiritual. A mulher disse, no versículo 25: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo.
Olha, mulher, sabe esse que você está dizendo, eu creio e eu sei que ele vem? Eu sou ele, eu estou aqui, eu estou falando contigo. É eu que estou falando face a face contigo. Da mesma forma, meus amados irmãos, que o Senhor fala face a face conosco, mas eu não consigo ver, mas o Senhor não falou só face a face com Moisés, face a face com Abraão, mas o Senhor fala face a face comigo, eu não consigo te ver. Vê sim, meus amados irmãos, a gente vê a mão de Deus todo o tempo, a gente vê quando a gente ora e a resposta ela é concedida, é o Senhor falando face a face conosco. A gente vê quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos, Senhor, fala, meu Deus do céu, comigo, e aí você começa a sentir a presença de Deus, o renovo, aquela restauração, aquela graça, é o Senhor falando face a face contigo. A gente consegue ver sim, meus amados irmãos, o Senhor falando face a face. É um livramento que Ele dá para a nossa família, é um agir, é uma porta de emprego. Como assim a gente não está vindo o Senhor falar face a face conosco? Aquela mulher ia dizer diante daquilo que eu não consigo ver, não, ela viu que ela estava falando com Jesus. Eu sou, sabe esse Messias que você está falando que você crê? Então agora prova que você crê. Se você está falando que você crê, e deixa eu te falar uma coisa, então sou eu. Esse que você está falando, eu creio que o Messias vem, que se chama o Cristo, ela fala. Ele veio, ele vem e ele veio. Eu tinha tudo para dar a volta, eu tinha tudo para ser um tradicional, eu tinha tudo para fazer um percurso maior, mas eu vim e eu estou aqui para te dar a verdadeira água. No versículo 27, e nisto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Ninguém ficou fazendo interrogatório para Jesus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Olha só, a mulher que foi buscar água, que estava com sede, estava com o cântaro na mão, agora ela larga o cântaro para lá. Ela percebeu que a água que ela precisava, ela já tinha. Até o cântaro dela, a palavra de Deus nos diz que ela deixou. Deixou a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela foi anunciar o que Deus tinha feito na vida dela. Ela foi anunciar o encontro, meus amados irmãos, maior, o mais significativo, o maior encontro de sua vida, que era o encontro com Jesus Cristo. Não tem como, meus amados irmãos, nós não nos alegrarmos com o encontro do Senhor Jesus. E a Carol, faz um tempinho já que a Carol deu um desafio para a gente de fazer o encontro com Jesus. Era um encontro com Jesus, um encontro no lar, uma coisa assim, né? Um tempinho que ela falou que era para cada um fazer o encontro com Jesus. E ali eu confesso que diversas vezes eu tentei fazer esse encontro com Jesus. E marcava o horário igual você falou e não conseguia. E nunca dava certo fazer aquele encontro com Jesus. Até que um dia eu entendi que o encontro com Jesus ia ser no momento certo, naturalmente. Aí eu tive uma conversa com Jesus, ainda cheguei a comentar com a Edilene, aí eu pensei, já foi meu encontro, né? Já posso contar. Quando ela perguntar, quem teve um encontro com Jesus? Eu falei, eu já tive um encontro. Mas não era um encontro ainda, eu tive uma conversa com Deus, conversei com Ele. E aí quando foi sábado, Deus sabe o que faz, né? Quando foi sábado eu estava em casa, fazendo as coisas, de repente me deu uma tristeza tão grande, aí eu comecei a chorar. Aí eu coloquei louvor, coisa que não é, eu não faço isso com frequência, eu confesso, eu não sou muito de ouvir louvor, porque, não sei, eu não sou muito de ouvir louvor, né? Se tiver lá tocando eu ouço, mas eu pegar e pôr, eu nunca sei colocar. Aí eu coloquei no YouTube lá, joguei na televisão, comecei a ouvir o louvor. E eu não louvei, eu orei. Eu comecei a orar, Senhor, dá direção na minha vida, Senhor, me ensina, Senhor, que eu peço muito para Deus me ensinar, né? Me dá paciência, sabedoria, né? Calma, espírito de mansidão. E aí eu comecei a orar, e eu senti a presença de Deus, eu ali sozinha. Aí eu lembrei do que você falou, eu falei, Senhor, venha ao meu encontro, deixa eu ter um encontro contigo hoje, agora. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que o Senhor está ouvindo, e eu sei que o Senhor está comigo. E esse foi o dia que o Senhor marcou o encontro comigo. Senhor, eu comecei a pedir, meus amados irmãos, e eu senti a graça de Deus ali naquela cozinha. Eu chorei, mas eu chorei. Aí depois de um tempo eu parei, aí eu ainda conversei com meu esposo, comecei a falar com ele, aí depois chorei de novo. E aí quando foi mais tarde, minha mãe me fala que foi no hospital que ela tinha passado mal. E aí foi o livramento de Deus, creio eu. Foi o encontro de Deus, que foi no mesmo dia que eu estava aqui no ensaio ainda, quando eu falei para as meninas, minha mãe foi para o hospital. Eu não entendo o trabalhar de Deus.
E eu não sei por que Deus me levou a orar, a chorar, a pedir pela misericórdia dele. Mas eu creio que foi um livramento. Foi o dia certo que Deus marcou na hora certa para falar comigo. E o dia certo e a hora certa dessa mulher foi aquele dia, meus amados irmãos. Foi aquele dia que Jesus resolveu passar por ali, parar ali. E a água que sacia a nossa sede, ela ficou para trás. Né? Ela ficou para trás. Porque o intuito de Jesus maior era salvar aquela vida. E aquela mulher foi salva. Glórias a Deus por isso. Que ela saiu anunciando a glória do Senhor Jesus sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.